Estamos conectados. Olá, tudo bem? Bem-vindos a uma aula especial. Você sabe gerir mudanças na sua vida? Uma visão um pouco gnóstica, embasada com textos psicológicos da Faculdade de Cuiabá, do Grupo Iniciático de Integração de Grupo. Então, vamos lá. Aqui, tudo passa, tudo muda. Uma piadinha para deixar mais leve. No dicionário, a palavra mudança significa ação ou efeito de mudar, mudar-se, alteração, modificação e, em sua raiz, muda. O significado é renovação das penas, dos pelos, da pele. Porque passam alguns animais, troca de animais cansados por descansados. Em viagens longas, planta tirada do viveiro para a plantação definitiva. Então, a palavra mudança, né, em seu sentido literal, seu sentido raiz, é tudo que tem ciclo. Presta atenção que você vai entender aonde eu vou amarrar meu burro aqui. Vamos lá. A essência e a magia dessa palavra que sempre governou a vida e a evolução humana, para não dizer do universo que pertencemos, modernamente vem sendo colocada fortemente como a palavra de ordem para as organizações e para as pessoas, em nome da competitividade, ou melhor, da sobrevivência diante das ameaças da globalização, das inovações tecnológicas e por assim em diante. Nós, que somos partes deste mundo, participamos direta ou indiretamente dessa construção de inúmeros projetos de mudanças em nossas empresas, em nossos clientes, enfim, em nossa sociedade. Além do mais, cada integrante de nossa turma, nesses 2 anos, verbalizou seu compromisso com um projeto de transformação pessoal. Então, esse texto, né, como eu falei, é de um grupo de doutores, professores, psicólogos, parapsicólogos, né, que eu peguei esse texto para elucidar aqui com vocês. Então, eles estão falando que cada um se empenhou em analisar o estado de mudança, né, de cada pessoa, de cada compromisso, comportamento. Por que é difícil fazer mudanças nas organizações? Em qualquer empresa, existe uma complexa dinâmica organizacional composta de modelos mentais, presta atenção, modelos mentais, ou seja, mental terreno, holografia, percepção desta holografia. Quem me segue no Instagram já, tem uma ideia, um pouco mais formada quando eu digo mental terreno, né? Padrões de comportamento e estruturas que são interligados para produzir determinados resultados. Então, modelos mentais que geram padrões, que não é nessa ordem, porque o seu padrão, agora, um pouco da física unificada, padrão é um estado de crença. Claro que a nível psicológico nós estamos falando do seu mental terreno, né? Você tem que já ter um pouco, eu sei que é difícil, mas você tem que ter um pouco já fracionado essas questões, né? Se você realizou o Espiritualidade para uma Nova Era, acredito que você vai entender melhor, que você já está recebendo, né, essa informação melhor. Resultados, né? Esse conjunto de fatores forma uma casca de proteção. Eu fiz um destaque
no Insta do Engenhos da Alma, que é justamente sobre egrégoras, né? Eu não quero que você fixe no rótulo da questão egrégoras, né? Que eu usei um texto do Marcelo, esqueci o sobrenome dele, mas eu usei um texto, digamos que ele fala dos grupos secretos, né, das organizações secretas e iniciáticos, né, e as suas egrégoras. Mas egrégora, o que eu quis, digamos, elucidar para vocês, é que egrégora é uma ideia que essa própria ideia, junto com a intenção, gera crença e essa própria crença protege a ideia. Por isso que é tão difícil discutir, né? Digamos, religião e política. Porque quando você tem uma ideia e uma intenção interligada nessa ideia, a própria ideia em si te mantém funcional dentro desta ideia e protege você de ideias externas. Por isso, egrégora, né? Por assim dizer, tá? A grosso modo, que vai sendo solidificada através da institucionalização de políticas, normas, procedimentos e sistema, que tanto protege como impede esse núcleo de mudar. Eu estou falando de organização aqui, pessoal, né, de empresas, mas aplique na área que você quiser, como você quiser, porque isso é aplicável em todas as áreas da sua vida. Você quer mudar um relacionamento? Observe, é difícil, tá? Eu sei que é difícil, mas observe a egrégora que você está inserido, que você está inserida. Ideia, mas intenção. Provavelmente essa intenção tem como pano de fundo suas crenças. Vamos lá. Qualquer mudança organizacional é considerada como uma viagem sem fim. Que deve ser... Eu fiz isso porque é o processo de autoconhecimento, né? Às vezes eu recebo umas mensagens de pessoas perguntando: quantas consultas são necessárias para eu atrair o que eu quero? Quantas consultas são necessárias para eu resolver o problema da minha vida? Caraca! Você está jogando o jogo! Você quer resolver o quê? O que é resolver para você e o que resolver? O que deve ser resolvido? Porque quando você resolve, você coloca fim. Não, mas não quero resolver. Eu quero ter paz, eu quero ter dinheiro, eu quero ter um amor, eu quero. E a experiência? Mais uma vez, o jogo. Você está jogando o jogo. Cabe você a entender as regras e dinâmicas desse jogo. Quanto mais você tem conhecimento para entender as dinâmicas e regras desse jogo, melhor você joga, com mais disposição, com mais entusiasmo. Uma viagem sem fim que deve ser iniciada pela descrição do destino da viagem. Isso se torna legal, digamos, essa analogia... deixa eu me arrumar aqui. Essa analogia se torna legal, pessoal, porque a um nível mais funcional, né, para você gerir uma mudança, primeiro você tem que encontrar uma insatisfação. Para você encontrar essa insatisfação, provavelmente você tem que baixar o seu ego. Porque não adianta ficar reclamando, só que você não quer admitir que você é o polo que sente. A percepção é sua. Pessoal, parem de colocar a culpa no mundo.
A percepção é sua. Por isso que é tão difícil você entrar lá no Instagram do Engenheiros da Alma e quando você lê os posts que eu faço, todo mundo fala, ai, que difícil, vou procurar um Instagram mais levinho, é muito difícil, você tem uma linguagem difícil. Você que processa um evento atrás do outro, porque você não tem o processamento quântico. Por isso que é uma forma gradual que eu falo e faço com vocês. Não adianta eu despejar um caminhão de conteúdo com vocês, para vocês, que não é assim. Vocês não têm processamento quântico para que se entenda exatamente o que tem que ser entendido da maneira funcional para a sua vida, da maneira em que você coloque em execução na experienciação da sua vida. Vamos lá. Descrição da viagem. Uma coisa legal, então, voltando, que você deve fazer, identifica a mudança, se identifica na mudança. Não adianta identificar só a mudança. Você tem que se identificar na mudança. Uau! Ficou surpreso? Ficou surpresa? É. Ah, mas não sou eu, Todo mundo, O que eu mais encontro, não, eu quero mudar, mas é o meu marido que não muda. Ok, vai pro vídeo de relacionamentos e fluxos que eu tenho, que você vai entender. Aí você vai se identificar na mudança e você vai escrever exatamente o que tem que ser mudado e para onde que aquela mudança deve ser destinada. De um primeiro passo. De um primeiro passo você escreve, Então, vamos lá. Não sobra dinheiro no final do mês. O dinheiro não está dando para pagar as contas. Um exemplo. Qual é o destino dessa mudança? Pagar as contas e sobrar dinheiro no mês. Ok. Essa é, digamos, a situação externa. Eu trabalho de uma forma quântica. Ok? O observador jamais é excluído. Eu tenho uma formação, estou fazendo formação na Física Unificada, na Sinharamen, Resonance Academy, Instituto Moron, MIT, Instituto de Massachusetts. Então, isso é só para vocês entenderem que o meu raciocínio nunca exclui a consciência. Eu não posso falar de física quântica sem falar de biologia quântica e matemática quântica. Essa matemática que forma todas as equações de forma funcional a nível de expressar a física quântica. Enfim, isso é uma longa história. Então vamos lá. Se identificou na mudança, Então, eu estou gerindo o dinheiro. Eu tenho um problema que o dinheiro não dá para pagar as contas. Se identificou nessa mudança, então peraí, eu não consigo gerir o dinheiro para pagar as contas. Calma que você já vai entender. Que tudo tem uma solução. Para de dramatizar. Volta. Vem comigo. Para. Solta. Larga esse drama. Vamos lá. E aventurar-se a realizar esta viagem. Sem considerar os fatores humanos e nem lidar com as facetas de dinâmica organizacional, como, por exemplo, as estruturas, os sistemas e patterns de comportamento. Como isso é um texto, já falei, é um texto de uma faculdade, aqui é uma linguagem psicológica. Eu que estou inserindo essas questões quânticas, porque eu trabalho dessa maneira. Mas eu achei bem ressonante esse texto. Observaram?
A mudança, ela é um pouco... Eu vou chegar, calma, né? Segundo a opinião de diversos autores e consultores, tem sido um dos erros mais comuns na formulação de projetos de mudanças. A maior dificuldade com relação às mudanças vem justamente da resistência das pessoas. Por que eu coloquei essa imagem aqui, né? Eu acho essa imagem linda. Eu interior. O mundo está precisando formular, aceitar, integrar, logo, urgente, a característica eu interior. Eu entendo que existe um discurso muito pronto ainda, ou muito, digamos, romântico sobre eu interior, né? E algumas pessoas mesclam bastante com crença, né? Mas o meu interior é este não pessoa em forma de informação, a nível de informação. E eu coloquei a glândula pineal, né? Essa imagem eu uso também na aula bônus, glândula pineal, do curso Espiritualidade para uma Nova Era, que a glândula pineal, ela brilha, literalmente ela brilha dentro do seu cérebro. Porque se vocês forem alunos do curso, vocês vão entender que a glândula pineal, ela tem uma formulação XPTO, que não vem ao caso agora aqui, né, que era para ser uma aula curta, né, mas eu não consigo, né, explicar pela metade. E olha que eu não estou nem falando, sei lá, 30%, estou falando 30% do que deveria ser dito, né, na questão da mudança, né, mas eu tentei compilar aqui uma relação de fatores para ir fazendo um open mind, né, com vocês. Bom, e a glândula pineal, ela brilha porque ela é a receptora das informações fragmentais ou fragmentadas, né, que depois, né, glândula pineal, glândula hipófise, que você vai captar, interpretar e processar, né? Ou processar e interpretar, mas vamos lá. Só de curiosidade, porque ela vai aparecer aqui, a Fela Moscovic é psicóloga e mestre em psicologia social pela Universidade de Chicago, Estados Unidos, com especialização em consultoria organizacional, tá? No NTL, Institute of Applied Behavioral Science. É fundadora e ditada mestra da Sociedade Brasileira de Dinâmica de Grupo, que é dessa faculdade aí de Cuiabá que eu tirei o texto. Então você vê que a moça aqui hein? Ela não é pouca coisa não. Segundo Fela Moscovic, a resistência, né, depois se você quiser dar congelar e ler mais sobre ela, tá lá no slide passado. A resistência à mudança, né, segundo a Fela, é uma fase inicial que deve ser prevista em qualquer programa de mudança planejado. Por que a gente não... por que toda mudança, né, quando uma hierarquia faz uma mudança... Por que as pessoas não têm essa resiliência? Porque nós não aprendemos a lidar com mudanças. Porque este conhecimento foi retirado aos poucos a nível de história da humanidade. Se você entrar no Instagram do Engenhos da Alma, você vai ver conteúdos que você vai falar assim, ué, física quântica? E este menino está colocando coisas de povos antigos? Astronomia, astroteologia, comparação de povos, comparação de padrões dentro desses povos? Of course! Existia um conhecimento que foi, digamos, destruído, né, entre aspas, que os donos do mundo conhecem bem esse conhecimento,
Por isso que eles nos dominam e suprimem. Porque nós não temos esse conhecimento. O que está nas entrelinhas aí, nesse processo de mudança? O processo de ciclo. Por isso que eu fico enchendo o saco de vocês de olha de novo, calma, processa, resiliência, abertura. Não estou falando à toa. Quando eu falo dos sumérios, né? Quando eu falei, nos destaques também do INSA tem astroteologia, a precessão, o movimento solar. Os povos antigos tinham o conhecimento do movimento solar. Quando eu conheço o movimento solar, eu conheço o movimento de nascimento, experiência e morte solar. Todos os deuses iluminados, né, todos os iluminados que estiveram presentes na terceira dimensão, eram deuses solares. Aí eu estou falando de um padrão. Seguinte. Foca na mudança, tá? Só estou dando esses pitacos para vocês entenderem que, ai, né, meu Deus, por que ele está falando tudo isso? Só para vocês entenderem, só para vocês irem sacando que a coisa é um pouco, digamos, maior do que parece, né? A nível de conhecimento, a nível de liberação, né? De freedom to experience, liberdade para expressar, né? Liberdade para ter a experiência, né? Devido a hábitos e automatismos decorrentes de experiências e aprendizados, existe a tendência das pessoas de verem as situações sempre sob um mesmo ângulo. Foi o que eu acabei de falar. Quando você não tem o conhecimento da dinâmica da existência, você, né, barra eu persona, né, que só sabe processar as coisas na Matrix, leva tudo que é do ego, né? O drama, sentimentos, né? Esses sentimentos muitas vezes não são positivos, que a gente tem uma sociedade que está sempre introduzindo inputs informacionais negativos. Então, quanto mais eu gero um movimento de você sentir negatividade, melhor, porque quando você tiver que ter coragem em alguma coisa na sua vida, você não vai ter. O sentimento de você ser o sentimento e a consciência de você ser o criador da sua realidade é uma coisa horrorosa que fazem com as pessoas, né? É uma série de mecanismos, né? Mas por quê? Eu estou falando de mudanças, mas eu quis falar de mudanças para vocês entenderem que o buraco é bem mais embaixo. A nível de experiência e estruturação. Porque trazem segurança e conforto no desempenho das atividades. Claro, quando você se vê a algo novo, você tem que ser criativo. E pelo que, né, todo mundo já percebeu, nós não somos uma sociedade educada a termos criatividade com nós mesmos, né? Sermos criativos com a vida, com as situações, né? Pelo contrário, né? Tudo é uma grande cópia de tudo, né? Não quero nem entrar sobre padrões de beleza, estética, financeiro, convencionais, enfim. E isso não é caos não, viu? Autenticidade e liberdade não tem nada a ver com anarquismo. Não. Estou falando situações a nível de consciência. Quando você se torna consciente, acima de tudo, você é um ser ético. Para com essa ideia de que essas transformações são anarquistas. Anarquistas são pessoas inconscientes de si.
Para que ocorram mudanças nas pessoas, faz-se que haja algum desequilíbrio ou crise interna. Ai, ai, ai. Você quer mudar, mas não quer sentir desconforto. Isso é super comum, que propicie alterações de percepção. Esse é um texto psicológico, mas não tem nada mais quântico do que falar de mudanças internas, alterações internas. O que é interno? É dentro do meu corpo. Né? Interno é dentro do seu corpo, né? E percepções. Quantum Heisenberg, né? A teoria do observador. E introdução de novas ideias, sentimentos, atitudes e comportamentos. A desordem é necessária. Vai para o Insta e eu tenho um vídeo de 1 minutinho sobre entropia e entropia. A desordem é necessária para buscar uma nova ordem. Entropia. Sintropia. Uma mudança pode ser um sucesso ou um problema, dependendo da habilidade com a qual for gerenciada para minimizar a resistência. Como nós falamos, resistência é quando você tem um apego a padrões passados. Ai, ai, ai. Em geral, as pessoas sentem medo do novo, do desconhecido, do que não lhe é familiar. A percepção vem acompanhada de um sentimento de ameaça, a situação já organizada e segura da pessoa. Esta percepção de ameaça, claro, né? Claro que todo mundo vai ter percepção de ameaça, né? Isso é um padrão mórfico do ser humano, né? Estou falando de espécie. Não estou falando da sua familhinha, não estou falando de constelação familiar que o seu tataravô criava cachorros ferozes e por isso o seu avô. Não, não, não. Estou falando a nível biológico, espécie. Que nós temos source codes, né? Ou seja, código-fonte a nível de hardware, digamos, cérebro e software, mente. Nós temos alguns padrões da nossa espécie como ser humano, mas espero que essa aula não está sendo muito tensa aqui, tá? Vamos lá. Essa percepção de ameaça, claro, né? Todos os segundos estamos sendo introduzidos a sentimentos negativos, claro, não vai ser percepção de luz e de harmonia, né? Claro que não, porque se eu tiver luz e harmonia eu gero criatividade, gerando criatividade, eu sou consciente, né? Então, melhor não. Provoca certo desequilíbrio interno, que por sua vez deflagra reações diversas para a recuperação do estado anterior de equilíbrio. Portanto, a resistência à mudança é uma característica inerente ao ser humano. Foi o que eu acabei de falar, só que de uma forma um pouquinho mais científica. E para terminar, eu achei lindo digamos, um poema. Escolher pagar o preço das conquistas, momento do contato consigo mesmo, se a escolha é solitária, também dá o sabor da decisão. E, ao me amar, consertar esse templo da alma. Uau! O que não me destrói, me fortalece. Ver que se pode ser rude sem gritar. Distanciar-se para se conhecer melhor. Falar com o canal da alma. E todas as minhas células
gritaram. Perdoar é despojar-se de direitos. Perdoar é despojar-se de direitos. Se você acompanha meu Instagram, você vai entender exatamente isso, né? Pedra bruta sendo lapidada. O tempo todo tempo. A trajetória está valendo a pena. Não estou atrasada, não estou atrasado. Estou iniciando as coisas. Todos vamos morrer. O ponto é, como queremos viver? Certas coisas se tornaram muito pequenas hoje, tanto que a vida tem nos presenteado com o nosso orgulho, admiração e carinho. Que lindo! Claro que orgulho, admiração e carinho, não se esqueça, ao me amar. Sacou? Então, eu desejo que você tenha mudanças conscientes na sua vida. Eu desejo que você enxergue todas essas situações que te deixam para baixo, porque você não tem conhecimento para processar esses eventos e por isso que você interpreta-os com esses sentimentos disponíveis, porque é isso que estão cultivando e semeando também em você, de forma, digamos, subliminar, claro, né? Eu espero que você tenha muita luz interior, eu espero que você tenha muita paixão, eu espero que você tenha entusiasmo para facear os desafios do seu jogo, os desafios da vida. E aqui eu deixo o meu muito obrigado para você que acompanha o meu trabalho, que acredita no meu trabalho, para você que vai lá no Insta, curte meus posts, vê meus stories, está sempre acompanhando aqui, está sempre presente, você que se inscreve nos cursos, que faz essa trajetória sempre valer mais a pena do que já vale, né? E eu espero que a gente se veja em breve, tá bom? Obrigado, tchau, tchau.